Bom dia, nono ano. Então vamos lá, continuando a nossa matéria, agora nós vamos ver operações com radicais, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai somar e dividir, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir radicais, tá? Só que tem que observar uma coisa. Para somar e subtrair radicais, nós temos que fazer o quê? Tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é saber se eles são semelhantes. Como é que a gente vai saber se um radical é semelhante ao outro? Tá? Então a gente vai analisar aqui, ó, o índice da raiz. Tá? Nós temos aqui o índice, a gente já viu nas outras aulas, tá? E o radicando. Tá? Então, índice e radicando das nossas raízes, eles têm que ser o quê? Iguais. Tá? Então eu só posso somar ou subtrair, tá? O quê? Radicais semelhantes. O que quer dizer semelhante? Eles têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá? Quando isso acontecer, eu vou poder somar ou subtrair. Tá? Então vamos lá. Raiz y de x mais raiz y de x. Tá? Então o índice e o radicando, eles são iguais. Então isso aqui eu posso somar. Tá? Vou somar quem? Vou somar o radicando? Tá? Não, eu não vou somar o radicando, eu vou somar o coeficiente da minha raiz, tá? Igual aos monômios, tá? Acho que nós vemos, tá? 2x mais 3x, tá? Isso aqui vai dar o quê? 5x, porque eu repito a parte literal e somo, tá? O coeficiente, os números, tá? 2 mais 3, 5. Então, isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa para as raízes. Tá? Então, as raízes, como é que vai ficar? Eu vou repetir, né, a minha raiz y de x, e vou somar os coeficientes. Quais são os coeficientes dos radicais? Tá? São os números que aparecem aqui na frente. Tá? Lembrando, quando não tem nada na frente de uma letra, tá, nós temos sempre o 1 aqui. Isso vai acontecer para os radicais. Tá? Se não tiver número nenhum na frente dele, tem sempre o 1. Tá? Então, na frente de qualquer raiz, tem sempre o 1 aqui. Tá? Esse 1 que multiplica a raiz, vai dar 1. Então, aqui nós vamos ter raiz y de x, raiz y de x. Somando, tá? 1 mais 1, 2. Então, eu vou ficar com 2 raiz y de x. Tá? Tranquilo até aí? Tá? Só somar. Somar quem? Os números que aparecem aqui na frente. Eu não vou fazer nada, por enquanto, com radicando, tá? Se eles forem iguais. Na subtração, a mesma coisa, tá? Vou botar um número diferente aqui, para a gente fazer essa conta. Tá? Tem um exemplo aqui embaixo, depois a gente vai refazer a conta. Então aqui, somando isso aqui, melhor, subtraindo, tá? Agora a subtração. É o mesmo procedimento da soma. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, se eles são semelhantes, tá? Mesmo índice, mesmo radicando. São semelhantes? São. Então, eu vou poder subtrair isso aqui. Raiz x de y. Tá? Eu repito aqui, que eu não vou alterar nada aqui por enquanto. Tá? E vou subtrair quem? Os números que estão aqui na frente. Que vai ser o quê? 2 menos 1 vai dar 1. Tá? Então, esse 1 aqui não precisa colocar. Tá? Então, outros exemplos aqui embaixo. Nós temos, exemplo, raiz de 2 mais raiz de 2. Esse raiz de 2 fica parecido com esse daqui de cima. Tá? Então, o índice da raiz é 2, aqui é y, aqui é 2, aqui é y. Então, eles são iguais, os radicandos são iguais. Então, somando isso aqui, uma raiz mais uma raiz vai ter 2 raiz quadrada de 2. Tá? Só isso, nada mais. Tá? Aqui embaixo, um outro exemplo. Eles são semelhantes? Não, né? Eles não são semelhantes. Então, o que nós temos que fazer? Tá? Quando os radicais não são semelhantes, a gente tem que primeiro tornar eles semelhantes. Como é que eu vou tornar uma raiz semelhante à outra? Tá? A gente tem que transformar as raízes, decompor elas até não poder mais. Aqui no caso a raiz de 2, eu não tenho mais como decompor ela. Então, isso aqui vai ficar
raiz de 2. Tá? Ou não, mais aqui. Agora, a raiz de 8, tem como eu decompor ela. Tá? Como? Vou fatorar o 8 aqui no cantinho. Não sei se vai dar para ver. Tá? Fatorando 8. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, quem é o 8? O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Como a raiz é quadrada, eu separo de 2 em 2. Tá? Então, esses 2 aqui vai sair da raiz. Então, 2 sai da raiz. O outro 2 que está sozinho, ele não consegue sair da raiz. Então, ele fica dentro da raiz quadrada. Agora nós temos o quê? 2 raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2? Sim. Então elas são o quê? Semelhantes. Se elas são semelhantes, eu posso somar isso aqui. Então vai ficar raiz de 2, né? 2 mais 1, quando não tem nada, é sempre 1 que aparece aqui. Tá? Então 2 mais 1, 3. Então, raiz de 8 mais a raiz de 2 vai ser igual a quem? A 3 raiz de 2. Tá? Eu somo aqui, ó, esse número com esse número aqui. A minha raiz eu não altero em nada, só fiz o quê? A transformação, tá? De uma raiz de 8 para uma raiz 2 raiz de 2. Tá? Que vai dar o mesmo resultado. E aqui eu posso somar porque os radicandos, né? Os radicais são semelhantes. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Tá? Na subtração, como é que eu vou fazer? É o mesmo procedimento. Eu não vou alterar procedimento. Tá? Tanto na adição quanto na subtração. Tá? A mesma coisa vai acontecer na multiplicação e na divisão. Tá? Aqui eu tenho o mesmo padrão e aqui eu vou ter o mesmo padrão. Tá? Na subtração, raiz quadrada de 27 e raiz de 3 não são semelhantes, então eu vou tornar eles semelhantes. 27 fatorado por 3 vai dar 9, por 3, 3, por 3, 1. Então eu tenho aqui o que? 3 ao quadrado vezes 3. Tá? Esse 3 ao quadrado, como a raiz é quadrada, o 3 sai da raiz. Então eu tenho aqui 3. Tá? Raiz quadrada de esse 3 aqui, ele não sai da raiz. Então você continua com ele dentro da raiz aqui. Ó. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Tá? Então a gente vê aqui que os radicais agora, eles são semelhantes. Se os radicais são semelhantes, o que eu vou fazer? Vou subtrair, agora é uma subtração, tá? Quem? Os coeficientes, os números que aparecem na frente das raízes. Quais são os números? O 3 e o 1 que está aqui, ó, que ele não aparece. Tá? Então, subtraindo 3 menos 1 vai dar 2. A raiz permanece, raiz quadrada de 3. Tá aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a nossa parte da matéria continuação para a gente terminar isso aí. Terminar não, porque ainda falta mais um tópico aí que a gente não vai ver hoje não. Tá? Então, aqui nós temos só a parte da operação. Deixa eu ver aqui no livro. Não vou falar besteira. Racionalização é a outra aula. A gente vai ver na semana que vem, porque também é complicado. Tá? Então aqui, voltando, adição. Radicais semelhantes. Tá? Aqui, ó. Radicais semelhantes. O que tem que ter um radical para ser semelhante ao outro? Tem que ter, né, o mesmo índice. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Se eles tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando, eles vão ser radicais semelhantes. Tá? Se eles são semelhantes, eu posso somar ou subtrair. Tá? Somente nessas condições. Tá? Pô, professor, mas isso aqui não é semelhante a esse daqui. Mas eu vou tornar esse daqui semelhante ao outro. Tá? Então eu posso fazer esse artifício de transformar uma raiz
que não é semelhante em uma raiz semelhante. Por quê? As nossas raízes, né? Eu não sei se já passei para vocês, acredito que sim. Né? Para vocês fazerem, ou foi no 8º ano, não lembro. Né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. São raízes que elas não são exatas. Tá? Então a raiz não exata, o que vai acontecer? Os números que nós temos, depois de fatorado, ele vai nos dar uma raiz o quê? Não exata, no final. Tá? Então aqui ficou raiz de 8, é uma raiz não exata, meu quadro é pequeno. Então vamos lá, raiz de 8, ela é o quê? 2 raiz de 2. Tá? Então aqui ó, termina com a raiz de 2, que é uma raiz não exata. Tá? Aqui o 27 é o que? É 3 raiz de 3. Raiz de 3 é uma raiz não exata. Então, para a gente somar ou subtrair, a gente observa. Tá? Aqui eu já estou na raiz de 3. Essa raiz aqui eu não posso reduzir mais. O que eu vou fazer? Vou reduzir as maiores que eu tiver. Tá? Porque aqui eu coloquei só 2 números, mas pode ter infinitos números. Tá? Então, raiz de 27. Eu vou transformar o 27 numa raiz de 3. Tá? Transformei. Tá? Acabou aqui. Então agora o que eu vou fazer? Verifico se eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso somar ou subtrair. Tá? Então, continuando aqui, subtração. Tá? Também tem que ser transformado. Tá? E a adição. Agora, multiplicação e divisão. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter o mesmo índice. Tá? O mesmo índice para eu poder multiplicar. O radicando já não me interessa muito. Tá? Então aqui eu não vou me importar muito com o radicando, e sim com os índices. Tá? Se os índices forem iguais, eu posso tanto multiplicar quanto dividir. Tá? Lembrando as propriedades dos radicais. Tá? Nas propriedades ele diz isso aqui, né? Que uma raiz de A vezes B, eu posso fazer o quê? Dividir isso aqui, né? Separar raiz de A vezes a raiz de B. O que aconteceu aqui? O índice é o mesmo, porque a raiz é a mesma. Tá? Os radicandos são diferentes, porque aqueles são diferentes. Então, na multiplicação e na divisão, porque a propriedade da multiplicação ela serve para divisão, tá? Eu vou ter o quê? Radicais de índices iguais, tá? E radicandos diferentes. Tá? E o que eu vou fazer? Como é que vai resolver isso aqui? Simplesmente multiplicar os radicandos. Tá? Raiz de x vai ser y vezes b. Tá? Raiz de y, não sei se vocês vão ver, se está pegando aí, vai ser x dividido por b, dentro da raiz. Tá? Pode escrever assim, pode escrever em forma de fração. Tá? Então aqui nós temos aqui exemplos. Raiz de 6 vezes 2. Raiz de 2. Tá? Eu estou multiplicando. Não é a raiz exata, não é uma raiz exata. Tá? Então, vou multiplicar isso aqui, vai dar o quê? Raiz de 6 vezes 2. Tá? Continuando, vai dar uma raiz de 12. A raiz de 12, tá? Eu não vou deixar ela assim, eu tenho que simplificar, igual as frações. Tá? Simplificando isso aqui, o que eu tenho que fazer? Fatorar o 12. Né? Quem é o 12? O 12 é 3 vezes 4. Tá? Aqui, ó. 4 vezes 3. Isso aqui vai dar o quê? 12. Aqui eu vou voltar para raiz de 4 vezes quem? A raiz de 3. Tá? Eu separei. Raiz de 4 vai dar 2. A raiz de 3 permanece. Tá? Opa, tá voando aqui porque ele está pendurado. Então aqui nós temos raiz de 4 é igual a 2 e a raiz de 3 ela permanece. Tá? Como é que eu vou fazer isso aqui de uma outra forma? Vou fazer aqui embaixo. Vou apagar, mas não vou. Aqui embaixo. Eu achei quem? Raiz de 12. Quem é a raiz de 12? É só você fatorar o 12. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então o 12 é 2 ao quadrado vezes 3.
Tá? É o que eu fiz aqui, ó. Só que eu botei o quê? 2 ao quadrado, eu botei 4. Então ficou 4 vezes 3. Tá aqui, ó, 4 vezes 3. Tá? Por quê? Esse 2 aqui, ó, ele sai da raiz. É esse aqui, ó. Tá? 2 ao quadrado vai ser igual a quem? Igual a raiz de 4. Raiz de 4, saindo da raiz, vai dar 2. Tá? O 3, ele não tem como sair, fica uma raiz quadrada. Então vai ficar a raiz de 3. A divisão, como é que nós vamos fazer a divisão? A mesma forma, tá? Então vai ter uma raiz cúbica 6 dividido por 2. Tá? 6 dividido por 2, 3. Aqui. Raiz cúbica de 3. Tá? Agora, preste atenção no seguinte. Aqui o 6, ele é maior do que esse daqui, né? Numerador maior do que o denominador. Se for ao contrário, se vocês tiverem raiz de 2, cúbica de 2, dividido pela raiz cúbica de 6, tá? Tem que ser na ordem, não posso pegar esse e dividir para cá não, tá? Então vai ficar o quê? Uma raiz cúbica de 2 sobre 6. Tá? 2 dividido por 6 é 2 sobre 6. Aqui eu tenho uma fração. Então eu vou simplesmente simplificar a minha fração. Tá? Por quanto? Por 2 por 2. Então vai ficar raiz cúbica de 1/3. Tá? Vai parar aqui. Porque a raiz de 3 não é exata, tá? Então, se eu separar isso aqui, também não vai dar para eu fazer nada ali, tá? Então, parou ali. Então, o que nós temos aqui? Multiplicação e divisão. Eu vou dividir os radicandos, tá? De que forma? Da forma convencional, da multiplicação e da divisão, tá? Se o numerador for menor que o denominador, simplifique isso aqui, tá? Não precisa fazer a divisão porque vai dar um número decimal. Então, faz a simplificação. Tá? Dividir normalmente, 6 por 2, 3, me deu o resultado. Dividindo isso aqui, simplificando as frações, vai dar raiz cúbica de 1/3. Tá? Aqui nós temos a multiplicação, 6 vezes 2, 12. Tá? Eu não posso deixar isso aqui, eu tenho sempre que fazer o quê? Simplificar as raízes, as respostas, tá? Igual as frações. Tá? Eu não posso ter essa fração, eu tenho que simplificar ela. Tá? Então aqui, 2 por 3, 1/3. Raiz de 12, né? Fazendo a fatoração do 12 aqui, ó. Tá? Fatorei o 12, então nós vamos ter o quê? 2 raiz de 3, tá? A maioria das raízes vai ter esse formato aqui, ó. Tá? A maioria delas. Tá? Então, reparem que isso aqui vai ser um número comum a partir de agora. Tá? Então, as nossas contas, os nossos exercícios vão vir em cima disso daqui. Tá? Então, sempre o que? O 2 aqui, quando a gente somar, ele vai aparecer aqui. Eu não vou somar aqui dentro, tá? Eu somo aqui fora. Aqui dentro eu faço o que? Multiplicação e divisão. Tá? Eu já não trabalho com o número que está aqui fora. Tá? Se aparecer um número aqui fora, o que eu vou fazer? Vou fazer a conta normalmente, tá? Coeficiente com o coeficiente, tá? Nesse caso aqui que eu coloquei 1 e 2, eu vou multiplicar. 1 vezes 2, 2. Tá? Raiz x de y, raiz x de b, tá? Vai ser o quê? 2 raiz x de y vezes b. Tá? Então, se aparecer um número aqui fora, eu vou multiplicar ou dividir, tá? O número entre eles. Tá? O número entre eles aqui. Então, fiz a multiplicação, fiz a divisão, ele vai me dar um resultado. A raiz eu vou trabalhar também separadamente, tá? Cada um você trabalha no seu espaço. Tá? Deixa eu ver aqui um exercício aqui pronto para vocês, para eu passar um exemplo só aqui e a gente partir para os nossos exercícios.
Vou pegar uma aqui, eu tô sem óculos, não estou enxergando nada. Mas, vamos lá. Então, isso aqui está no livro, tá? Essa parte aqui, bem resumida. Essa parte aqui não está no livro, tá? De vocês. Radicais semelhantes. O que vem a ser o radicais semelhantes? Tá? Vão escutando e vai anotando aí no caderno, aí no livro, do lado da matéria, tá? Radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Então, para somar e subtrair, as raízes têm que ter mesmo índice e mesmo radicando, tá? Essas duas condições, elas têm que existir para vocês somarem ou subtraírem isso aqui, tá? Então, pode somar ou subtrair, tá? Radicais semelhantes, você pode somar ou subtrair. Multiplicação, a única observação é para os índices, tá? Aqui, ó, os índices, eles têm que ser o quê? Iguais, tá? Então, vai anotando, escuta isso aí, anota, porque isso aqui são tópicos importantes para vocês lembrarem na próxima matéria, porque a próxima matéria a gente vai racionalizar, tá? Então a gente vai tornar esses números irracionais em números racionais, tá? Então a gente vai racionalizar os nossos números, tá? Então, e vai precisar de quê? Dessas operações aqui, tá? Soma, multiplicação, subtração, divisão, tá? Então, vamos fazer aí os nossos exercícios, tá? Daqui para frente.